Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós vamos finalizar essa pequena e breve catequese que nós estamos fazendo aí há algum tempo sobre o Sagrado Coração de Jesus, né? Segundo as suas aparições a Santa Margarida Maria Alacoque. Acabei atrasando, era para ter finalizado esse vídeo já há um tempo atrás, mas tive uma semana bastante tribulada, corrida, não consegui gravar. Então, sem mais delongas, nós vamos finalizar com as duas últimas promessas, a 12ª e a 13ª. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedir a Deus, junto ao Sagrado Coração de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que o seu Espírito Santo desça sobre nós e nos dê o discernimento para que nós possamos nesse dia, nesta noite, no horário que você nos estiver assistindo, ter o discernimento dessas palavras que agora nós vamos ler nas suas mensagens, nas suas promessas do Sagrado Coração. Eu vou ler a 12ª e a 13ª e finalizando com as Sagradas Escrituras. Na 12ª promessa diz assim: as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito no meu coração e dali nunca será apagada. E a 13ª é onde Jesus falou que aqueles que comungarem durante 9 primeiras sexta-feira, né, consecutivas, ou seja, durante 9 meses, sempre as primeiras sexta-feiras de cada mês, você participar da Santa Missa, né, comungando com a intenção do desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, ele faz essa promessa, que na hora da sua morte, eles terão a graça da penitência final e não morrerão na inimizade, nem sem receber os sacramentos, e o meu coração fará o seu asilo seguro na derradeira hora, ou seja, na hora da morte. Então as duas últimas promessas são essas. 12ª, as pessoas que propagarem essa devoção terão seu nome escrito no meu coração, e aqueles que comungarem durante 9 primeiras sexta-feira terão a graça da penitência final, receberão os sacramentos na hora da morte. E para nós podermos dar início a essa pequena nossa catequese, eu vou ler hoje, é bem propício que se leia as visões de São João, que ele coloca no livro do Apocalipse. Alguns conhecem como o livro das Revelações. Mas é esse o que nós vamos ler para entendermos e meditarmos um pouquinho dessas duas últimas promessas. Então eu vou ler Apocalipse, capítulo 7, versículos de 13 até 17, que diz assim: um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede, o sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Percebe que nós aqui no Brasil vivemos nesses meses de novembro aqui, né? Gravo hoje dia 14 de novembro de 2023. E no meu estado e muitos estados do Brasil nós vivemos ondas extremas de calor, né? Aqui na minha cidade está marcando para essa semana ainda. Hoje e ontem fez em torno de 40 graus, mas diz que pode chegar aí a 42 graus. E tem lugares piores até. E aqui diz, né, no final do capítulo 7 de Apocalipse, que nunca mais o sol irá nos afligir, nem qualquer calor ardente. É fato que não é isso no mundo inteiro, esse calor ardente, mas em muitos lugares do mundo nós podemos ver o quanto o sol tem nos castigado, né? E isso faz parte da tribulação que nós deveríamos atravessar, segundo está aqui
no próprio livro do Apocalipse. Depois estava fazendo um estudo, até por isso eu andei um pouco afastado das gravações, para a gente falar um pouco sobre esse tempo que a gente vive. É um estudo que eu fiz sobre o Apocalipse, né? É um livro muito interessante que eu estava lendo, e aí fala assim, né, claro, segundo a doutrina da igreja, nos dá uma bela visão sobre esses tempos finais que nós vivemos, tudo isso que está acontecendo, como tudo se encaixa nas profecias do Apocalipse. É muito lindo e é um sinal de esperança, assim como essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é um sinal de esperança para nós, né? Porque ali nas duas últimas promessas fala que aqueles que propagarem esta devoção, Jesus prometeu inscrever os seus nomes em seu coração, e quem comungar as 9 primeiras sexta-feira terá a graça da perseverança final, né? Não morrerá sem os sacramentos. E é onde nós pedimos também uma oração da igreja que nos ensina a rezar e pedir para que nós não morramos, ou seja, não temos uma morte desgraçada. O que é uma morte desgraçada? É morrer de repente sem estar com os sacramentos. Por exemplo, uma morte desgraçada, um acidente onde você está no avião, o avião cai e morre, né? Você não estava preparado, você não se preparou, provavelmente, né? Não se preparou. Uma morte para quem morre afogado, queimado, são mortes terríveis e aonde muitas vezes você não tem o tempo do devido preparo. Essas mortes que acontecem assim instantaneamente, onde você não tem o devido tempo para se preparar para receber os sacramentos. Isso a igreja chama isso de morte desgraçada. Não quer dizer que todos que morreram dessa forma estão condenados, não é isso. Mas o que a gente fala até é de evitar o purgatório. Esses dias foi dia de finados, né? Onde a gente reza pelos fiéis defuntos que estão no purgatório. O dia de finados é somente para as almas do purgatório. Por isso que um dia antes se comemora todos os santos. Porque aqueles que estão no céu, né, nós pedimos a sua intercessão. Mas aqueles que estão no purgatório é necessária a nossa oração, né? Então, pedimos isso e é uma das promessas do Sagrado Coração, nos livrar desse tipo de morte e inscrever aqueles que propagarem a sua devoção, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é inscrever o seu nome no seu coração e de lá não mais se apagará. Veja que realidade e veja que promessa, né? Claro que para tudo isso, como é a consagração àqueles que são consagrados a Nossa Senhora pelo método São Luís ou outro método, também aqueles que se consagraram a São José, para tudo isso exige de nós a renúncia ao pecado. Não adianta eu me consagrar a Nossa Senhora, a São José, ser devoto do Sagrado Coração, cumprir as suas, né, promessas, ali o que ele pede para que se cumpra, e eu não vivo a renúncia todos os dias do pecado. Quando falo eu não sou convertido, mas nós vivemos a conversão diária, ou seja, nós vamos nos converter até o final do dia em que estivermos nessa terra, a conversão diária é a renúncia diária ao pecado. É o me converter diariamente a nosso Senhor Jesus, pedir a Ele a força, a graça e a luz do Espírito Santo, que a sua luz do Espírito Santo ilumine a nossa vida, a nossa consciência, aquilo que nós temos feito e nos dê a força para sempre fugir do pecado, para sempre sairmos da situação de pecado. O justo, segundo as Sagradas Escrituras, peca até 7 vezes por dia. Imagina nós, amados irmãos e irmãs, que não somos justos. Quantas vezes nós pecamos por dia? Isso é uma realidade para mim e é uma realidade para você. Por isso nós precisamos pedir, por isso nós precisamos fazer o esforço, né? Não é só pedir. A oração, a palavra oração significa orar com ação. Eu faço as minhas orações, mas eu coloco em ação. O que é colocar em ação? Aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E como eu amo a mim mesmo? Não no sentido de querer tudo bom e do melhor. Amar a mim mesmo é querer o céu, a salvação. Amar a Deus e não pecar contra Deus por amor a Ele. E isso eu quero para o meu próximo. Eu quero que você aí que está me assistindo ame a Deus,
não por interesse, mas porque Ele merece todo o nosso amor. Que você não peque mais contra Deus e que você tenha o céu. Isso é amar ao próximo como a mim mesmo, porque é o que eu quero para mim, eu quero para você. Eu luto porque eu quero ir para o céu, eu quero ser santo, mas eu não quero ser santo sozinho. Eu quero ser santo com a minha esposa, com os meus filhos, eu quero ser santo com os meus familiares e eu quero ser santo com vocês, meus amados irmãos, que assistem. Por isso eu digo, se inscreva no canal, eu até esqueço disso. A gente fala que é tanta sede para falar de Deus que eu até me esqueço desses detalhes, né? De se inscrever no canal, de dar seu joinha, de divulgar com os amigos, né? Eu tenho certeza que se toca no seu coração, você vai fazer tudo isso. Eu não preciso ficar aqui repetindo igual uma maritaca, né? Igual um pirata de papagaio, essas coisas. Mas tá bom, tá aí, tá dado o recado. Né? O que eu peço a você, o que eu quero que você entenda é a santidade de vida que é necessária, ainda mais nos dias de hoje. Porque olha o que diz aqui no Apocalipse. São João, naquela visão, conversa com o ancião, perdão, e ele viu uma multidão que não podia contar. E São João pergunta então quem era, para aquele ancião, quem era essa multidão. E ele diz que aquela multidão são aqueles que lavaram as suas vestes, ou seja, lavaram, se despiram daquela roupa do pecado, despiram-se do homem, né, despiram-se do homem velho, e se lavaram no sangue do Cordeiro, que é isso na conversão, na confissão, nos sacramentos. Os sacramentos, amados irmãos, é que faz isso em nós. A graça que Jesus dá através dos sacramentos da sua Santa Igreja Católica Apostólica Romana é lavar as nossas vestes no seu próprio sangue, para que uma vez alvejadas as nossas vestes, ou seja, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, lavado no sangue do Cordeiro, deixando a vida de pecado, deixando a vida das más inclinações, tendo assim uma vida, a gente praticando as virtudes cristãs. Uma vez que isso começa a acontecer pela ação do Espírito Santo, através das devoções do Sagrado Coração, do Rosário da Virgem Maria, das consagrações a Jesus, a Nossa Senhora, ao São José, é para que na perseverança, na graça final, ou seja, ao final dessa nossa caminhada terrena, nós possamos estar com essa multidão no céu. Uma vez que nós lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós possamos perseverar até o fim. Porque Jesus fala no Evangelho de São Mateus, ali naquela esjatologia ou escatologia, ou enfim, como você queira chamar, eu chamo de esjatológico, foi assim que eu aprendi. Ele fala ali que quando ele voltar na terra, será que ele haveria de encontrar fé? Nós vemos que tudo que acontece dentro e assim, fora e dentro da igreja, assim é melhor a gente dizer, fora, externo, no mundo, dentro da igreja está acontecendo muitas coisas, nós estamos vendo, né? Não vou ficar aqui nomeando A, B ou C, mas um bom católico que ama a sua igreja e acompanha a sua igreja sabe o que está acontecendo e está sofrendo, com certeza, por tudo que está acontecendo na nossa igreja. Mas a perseverança final é não desanimar, é não ficar blasfemando, é não ficar reclamando e murmurando. O que nós entendemos aqui nessas passagens do Apocalipse, junto com as promessas do Sagrado Coração, ele pediu para você ter o seu nome escrito no seu Sagrado Coração. O que ele falou na 12ª promessa? Propagar esta devoção. Ele não falou para você propagar murmuração, tá entendendo, meu amado irmão? Porque disso já tem muitos aí profetas murmuradores, né? Pseudos profetas murmuradores de internet. Né? Não quero aqui ser mais um, pelo amor de Deus. Eu não quero ser mais um pseudo profeta murmurador que só desce o pau na Santa Igreja. Claro que a igreja não tem erros, ela é sem mancha, né? Por isso que a gente fala na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Mas também falamos que a igreja é santa e pecadores. Os pecadores somos nós, homens. E tem muitos homens pecadores? Claro que sim. Leigos, religiosos, consagrados? Claro que tem, né? Segundo é de conhecimento, né? Não sei se de todos,
mas todas as grandes heresias que teve ao longo dos séculos, né, nesses mais de 2000 anos de tradição da igreja, todas elas veio do clero, não veio do leigo, né? Todas as grandes heresias veio do clero, né? A reforma protestante era um padre, né? Um padre agostiniano, Lutero, e começou, não sei se vocês, eu já falei aqui, comentei em outros vídeos, sobre a heresia dos iconoclastas, que era dentro da igreja onde eles negavam o culto às imagens. Isso no século V, VI, se eu não me engano, né? Então são heresias que vinham sempre do clero, né? Não dos leigos. Então isso sempre existiu, não vai deixar de existir hoje, né? O que nós temos que fazer é o que Jesus nos pede para fazer. E para aqueles que querem ser devotos do Sagrado Coração, devotos da Virgem Maria através da Santa Escravidão, né? São Luís Maria Grignon, como ele ensina, do glorioso São José também existe a consagração, é propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é o que nós estamos falando aqui. Aqueles que propagarem essa devoção terão seu nome escrito em meu coração e de lá não será apagado. Então, ao invés de propagarem murmurações, reclamações, vamos proclamar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, vamos proclamar a santa escravidão a Jesus através da Virgem Maria, pelo método São Luís Maria Grignon, vamos propagar a devoção e a consagração também ao glorioso São José, né, porque é o terror dos demônios, é o guarda das virgens, é aquele que cuida e guarda a pureza, porque isso nós vemos abundar dentro da igreja já, né? Impurezas, malícias, heresias, seja do leigo, seja de onde for. Mas o que nós temos que fazer então é propagar ao contrário. O que Jesus pede nessa 12ª promessa é propagar a devoção ao seu Sagrado Coração para que você tenha o seu nome escrito. O que ele pede na 13ª é que você comungue durante 9 sexta-feira consecutiva, durante 9 meses, as 9 primeiras de cada mês, consecutivas, não pode quebrar nenhuma, para que você tenha ali a perseverança da graça final, para que você comungue em reparação a esse Sagrado Coração que já é muito ofendido, que já é. O São Padre Pio, quando ele via Jesus, uma vez Jesus aparece para ele todo manietado, né? Todo ensanguentado, todo escarnecido, e ele dizia que isso era parte do clero que fazia isso com ele, parte daqueles que ele mais amava, os padres. São Padre Pio teve essa visão de Jesus, né? Ele revela isso a São Padre Pio. E São Padre Pio o que fez? Recebeu os estigmas e suportou pela dor das almas do purgatório em reparação pela igreja, né? Para suportar aquilo que estavam fazendo com nosso Senhor. E assim devemos ser nós. São Leonardo de Porto Maurício, ele escreve no seu caderno ali, me fugiu a palavra agora, mas ele fala sobre a modéstia. E sobre a modéstia, ele diz que ele seria o ápice para manter a modéstia, manter-se o máximo possível calado, quando falar somente em baixa voz e nunca responder estando em ira, ou seja, estando com raiva, para que ele pudesse se manter na modéstia. E ele mesmo diz, lembrei, o nome do livro chama As Minhas Resoluções, de São Leonardo Porto Maurício, aquele que ele coloca como resolução para a sua vida espiritual. E ele diz que ali seria a parte mais difícil, era manter-se calado, responder em voz baixa, falar com mansidão. Porque na sua época já existia muitas coisas acontecendo dentro da igreja e fora também, assim como hoje, né? Mais ainda hoje, né? É sábio que muitos padres dizem que hoje vivemos tempos pior que de Noé. Fato, não precisamos, né, dentro e fora da igreja, é fato, né? Basta ver o que está acontecendo no mundo. E então São Leonardo coloca isso nas suas resoluções.
o falar menos, quando falar em voz baixa, no sentido de mansidão, é isso que ele quis dizer. E sempre, nunca responder estando nervoso, estando irado, porque muitas são as vezes que nós fazemos isso. Então, esse é um meio de salvação que o Senhor nos dá, propagar a sua devoção, participar das missas, não só durante 9 primeira sexta-feira, mas sempre coloque isso como regra de vida. Toda primeira sexta-feira, se você não tem condições de ir toda sexta, toda primeira sexta-feira de cada mês, vá à missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Faça sua reparação a esse coração que, como ele mesmo disse, que não fez senão só por amar o homem, não recebe outra coisa senão ingratidão. Então vá ser grato, vá levar a Jesus a sua gratidão e vá reparar aqueles que são ingratos. Paralisei aqui um pouquinho porque passou uma moto muito barulhenta. Entendeu, meus amados irmãos? Então vamos fazer isso, essa reparação ao Sagrado Coração. Vamos também propagar nesses tempos finais que nós vivemos. Eu digo tempos finais porque a própria Bíblia chama assim, tá bom? Não estou falando que o mundo vai acabar hoje ou amanhã, porque o próprio Senhor Jesus fala no Evangelho de São Mateus: quanto ao tempo e à hora, não cabe a vós saber, apenas ao Pai que está no céu. Né? Tempos finais, porque assim a igreja espera logo depois da ascensão de nosso Senhor a sua vinda gloriosa. Então é tido como finais dos tempos. Mas olha, atentos e vigilantes, não desanimemos, não pensemos que Jesus não voltará ou que ele está demorando e que eu posso deixar de ser vigilante. Como a parábola que vemos agora esses dias atrás, né? Para quem esteve na Santa Missa, espero que todos, das 10 virgens, das 5 prudentes e as 5 imprudentes. Não deixemos de vigiar, porque o dia e a hora eu e você não sabe. Olha o que diz aqui em Apocalipse: quem são aqueles que estão com vestes brancas? E ele diz que são aqueles que lavaram no sangue do Cordeiro, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que passaram pela grande tribulação. São os que vêm da grande tribulação. Estou relendo o Apocalipse. E por isso estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Se você não quer servir a Deus nesta terra, se você não quer estar diante dele no seu trono, ou seja, ali no sacrário, participando da Santa Missa, fazendo adoração, rezando o seu rosário, estando em oração, se colocando e estando na presença de Deus, você acha que você vai estar depois desta vida, ou seja, na vida eterna na presença dele? Faz essa reflexão, meu irmão, no seu coração. É hora de você mudar de vida. É hora de você deixar essa preguiça, esperto para as coisas do mundo, lento para as coisas de Deus. Lembra no Evangelho de São Lucas, quando Jesus, após a sua ressurreição, se eu não me engano, no capítulo 17, se eu não me engano, mas ele aparece aos discípulos de Emaús e ele diz: como sois lentos para perceber tudo aquilo que deveria acontecer? Paremos de ser lento para as coisas de Deus e espertos demais para coisas desse mundo. Nós gastamos todo o nosso tempo com as coisas desse mundo. Nós dedicamos esforços, trabalhos, estudo, que mais? Sacrificamos, às vezes até nossos entes queridos, no sentido de ver pouco, filhos, esposa, maridos, filhos, enfim, pais, mães, para poder trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para não sei o que, isso, aquilo outro, para realizar, né? Pseudo sonhos. E você não tem essa mesma energia para as coisas de Deus. E você acha que depois dessa caminhada terrena, ou melhor, se hoje você está no auge da sua energia, colocando e dedicando se dedicando aos ganhos materiais, para que você pense assim, depois, quando eu tiver mais tempo, mais velho, quando passar esse período em que eu posso me dedicar ao trabalho, me dedicarei melhor às coisas de Deus. Engano seu. Se agora que você tem energia, saúde, disposição para se dedicar também àquilo que é de Deus, você não faz, você está se enganando. Satanás estampou com um véu a sua fé e você não conseguirá destampar quando você estiver cansado, passando a sua saúde, porque ela vai embora, viu? Não quero te desanimar não, mas a sua saúde não é para sempre.
tá? O seu dinheiro também não é para sempre. A sua luta e o seu trabalho, esse trabalho também não é para sempre. Então, quando tudo isso começar a passar e você começar a desfalecer dia após dia, porque ó, cada dia que passa eu estou mais perto da morte, tá bom? Você que pensa que está cheio de vida hoje, pode cair doente amanhã. Não é praga a ninguém, pelo amor de Deus, hein? É, a nossa vida é assim. Então se você hoje não faz isso, que você tem condições, que você tem energia, esquece. Se você cair doente amanhã, aí mesmo é que você não fará. Nem todos, né? Claro que muitos buscaram no momento difícil. Mas não é preciso, né, meu irmão e minha irmã, esperar chegar no momento difícil para saber se você, talvez, quem sabe, vai ter essa força para poder buscar a Jesus, buscar a sua conversão diária, buscar aí, você vai ter energia para fazer essas promessas, participar de 9 mista consecutiva de 9 primeiras sexta-feiras de cada mês, se dedicar à oração, à leitura da palavra, ao jejum, à penitência. Você vai ter força quando estiver doente para isso? Não se engana não, não vai. Faça isso agora, enquanto você tem força. Se precisar, sacrifique o seu serviço, mas não sacrifique a sua fé. Se precisar sacrificar o seu serviço, ou se você tem, quantos hoje tem 2 trabalhos, se precisar sair de um, ter uma vida mais humilde, mais simples, porque o que o próprio Senhor fala mais uma vez no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Leva isso e medita para a sua vida. Você tem buscado em primeiro lugar o reino dos céus? Você tem feito a propagação do Sagrado Coração de Jesus para que o seu nome seja escrito e de lá não saia mais? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque ele já ficou um pouco longo, mas é a nosso final desse nossa pequena catequese, breve catequese do Sagrado Coração, né? Se Deus quiser eu volto falando aí um pouquinho mais agora de outros temas, por exemplo o Apocalipse, né? Tempo do Advento a gente tem muitas leituras sobre isso, é uma reflexão muito forte, é um tempo forte que logo se inicia, né? Eu aproveito aqui e deixo, né, que vamos iniciar aí, para aqueles que são devotos, logo mais vamos iniciar a novena de Nossa Senhora das Graças. Eu falo vamos iniciar, eu não vou fazer por aqui, tá bom? Eu faço na minha paróquia, que eu pertenço a um santuário de Nossa Senhora das Graças. Aqui está a minha medalha milagrosa. Essa aqui é do Padre Gabriel Vilaverde, ó. Tá vendo? Consegui lá, me inscrevi no início, veio. E então nós vamos dedicar a novena, mas é a mãe dispensadora de todas as graças, não é apenas algumas. Todas as graças que você necessita, espiritual, material, pessoal, Nossa Senhora das Graças assim o é. E ela dizia Santa Catarina Labouré na sua aparição, ou Labouré, como se diz em francês, né? Que a Santa Catarina via das suas mãos que saía raios de alguns anéis, que ela tinha nos dedos. Alguns saíam mais, outros menos. E ela disse a Santa Catarina que aqueles anéis que saíam menos raios, eram as graças que nós não pedíamos. Mas por favor, amados irmãos, às vezes a gente pensa só em graças materiais, saúde, né? É importante. Mas faça uma novena, eu vou dar uma dica. Faça uma novena a Nossa Senhora das Graças, a Mãe Medianeira de todas as graças, pedindo a ela a graça de viver como está no Evangelho no capítulo 6 de São Mateus, se eu não me engano, o versículo é de 27 em diante. Capítulo 6 de São Mateus, se eu não me engano, é a partir do versículo 27, onde diz lá assim: Por que vos preocupeis com o que beber, com o que vestir, com o que usar? Onde Jesus vai falando, os pássaros do céu, que não trabalhem nem ceifam, né, tem tudo. E aí depois fala do lírio do campo, que nem o Salomão em todo o seu esplendor se vestia como eles, e eles brotam hoje, são queimados amanhã. Imagina vocês, homens fracos na fé. Experimenta, é um desafio aqui de fé. Fazer uma novena meditando essa passagem, a Nossa Senhora das Graças, e pede
a graça de, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, como seu próprio Filho Jesus assim o pede. E veja se não cairá todas as graças que você necessita em sua vida. Faz isso. Pede à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, de viver essa passagem, de meditar durante a novena, essa passagem do Evangelho de São Mateus, e ver se não vai derramar, para que você tenha a graça de, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, propagar o reino dos céus, levar adiante a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. E se todas as graças que você precisa, amado irmão, não cairá em sua vida, porque em primeiro lugar você está cumprindo a palavra do próprio Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, junto com sua mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve José, e viva o nosso Cristo Rei. Deus abençoe.